Cidade de Izumo, aqui no Japão, é uma região muito conhecida pelos brasileiros, mas é bom morar lá? Eu vou levantar aqui agora algumas questões muito interessantes que podem te ajudar, de repente, até a decidir se morar ou não em Izumo. É bom morar lá? Essa fábrica é boa? A região é boa? Como é? O que acontece hoje no Essência Jecolina? Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Jéssica, sejam muito bem-vindos ao Essência Jecolina. E no vídeo de hoje, então, vou contar um pouquinho para vocês da minha experiência morando em Izumo, na região de Shimane, né, aqui no Japão. Decidi contar para vocês, compartilhar com vocês. Já falei um pouquinho em alguns outros vídeos nesse canal, no canal que eu tenho com meu marido chamado Marmitex Japão. Já comentei um pouquinho sobre como foi um pouquinho da experiência, né? Mas eu quero me aprofundar um pouquinho mais, porque muitas vezes o que aconteceu comigo pode acontecer com muitas outras pessoas também e pode de repente te ajudar a escolher, será que é uma região boa para eu morar, né? Será que vale a pena se mudar para lá? Então, eu vou contar alguns detalhes para vocês de como foi a minha experiência, tá legal? Então, vamos lá. Vamos começar pela fábrica. A fábrica é uma fábrica muito conhecida, tem em várias regiões aqui do Japão, né? Eu já falei que o salário que eu tive lá também foi um salário muito bom. Vou deixar aqui na tela para vocês quanto que era o meu salário a hora, né? Mas vai aumentando de tempos em tempos, se eu não me engano. Não sei se ainda é assim, mas na época que eu trabalhei lá era assim. Acho que começava com 1.300 a hora e ia subindo gradativamente, né? De 50 em 50 ienes, se eu não me engano, uma coisa assim. É uma fábrica muito boa e também é a única fábrica desse conglomerado de fábricas aí do M Grandão, é a única onde o turno é fixo. Porque em várias outras regiões, por exemplo, em Etizen, né, a gente chegou a conhecer a região de Etizen também, dentre outros lugares aí por onde ela é espalhada, é sempre turno alternado. Então, para quem não sabe o que é o turno alternado, geralmente você trabalha, eu não sei se é assim nessas fábricas, tá gente, porque eu nunca trabalhei lá, mas se eu não me engano deve ser tipo uma semana de dia e uma semana no período da noite. E aí, claro, financeiramente falando, é ótimo, porque daí, quando você tá à noite, você tem adicional noturno, aí você recebe mais, então é só alegria. Mas são muitas horas dentro da fábrica. Essa fábrica, ela tem um regime, não sei se mudou, tá, gente? Se mudou, inclusive, deixa aí nos comentários pra todo mundo ficar sabendo, por favor. Se eu não me engano, eram 8 horas de TADE e mais as horas extras. No total, eram 12 horas dentro da fábrica. Então, você entra às 8 da manhã e sai às 8 da noite. Ou, para quem trabalha à noite, das 8 da noite às 8 da manhã, que era o meu caso. Quando a gente decidiu ir para Izumo, a gente estava querendo juntar um pouquinho mais de dinheiro e aí eu comentei com meu marido. Poxa, mozinho, vamos tentar morar lá? Porque, olha, a gente fez as contas, nossa, ia sobrar bastante dinheiro e a gente ainda ia conseguir viajar, ainda ia conseguir comprar coisas que a gente queria muito. Meu marido gosta de instrumentos, então tinha uma guitarra lá que ele queria muito comprar e tudo mais. E realmente a gente conseguiu fazer tudo que a gente tinha planejado, mas nem tudo saiu como planejado. Então, a gente recebe mais porque a gente trabalha mais. Então, são 8 horas dentro da fábrica. Decidi, por curiosidade, por me testar, a gente decidiu trabalhar no turno da noite. Mas então, falando da fábrica em si, o serviço era puxado, né? Não era muito pesado, tá? Segundo as veteranas, as pessoas que trabalhavam há muitos anos lá dentro, elas diziam que o setor que eu trabalhava era um dos piores lá dentro dessa fábrica, que era um setor que cortava os blocos lá de cerâmica,
são coisinhas, componentes eletrônicos, tá, gente? Mas são bem pequenininhos, tudo. E aí, é tipo assim, sabe o que parece? Parece um azulejão. Aí você coloca numa espátula, tipo assim. Gente, eu vou explicar de uma forma bem grosseira mesmo, tá? Que é pra todo mundo entender. Aí você pega lá o azulejão, bota numa espátula, enfia dentro da máquina, a máquina faz o cortezinho lá, ela corta de assim, depois ela corta de assim, para que esse azulejão, ele fica super flexível depois, e aí você consegue fazer uma quença, uma verificação dessa peça, para ver como é que foi feito o corte, se o corte tá certinho, se dentro dele também, se as linhazinhas tá tudo certinha, enfim, você faz uma verificação. Tá tudo ok, tá tudo certo? Aí você vai tirar os quadradinhos que estão cortados da base do azulejão, coloca no outro recipiente. Eu não lembro direito, gente, já faz um tempo isso, né? Aí você pega esse pote, você coloca lá na tapué. Eu não lembro, era um pote com tampa, tudo, enfim. Aí você botava nesse pote e levava num carrinho. Essa parte era um pouquinho pesada, porque tinha peças que tinha uns azulejão que os blocos eram maiorzinho, assim. Então, aí você ia enchendo lá o pote, eu não lembro a cada quantos azulejão cortado que você colocava lá dentro. Mas enfim, só essa parte que era um pouquinho mais pesada, porque daí você tinha que pegar e botar no carrinho, e às vezes o carrinho também estava um pouco pesado, mas era basicamente isso. Então, o que era o problema? O problema era o tempo, né, gente? Porque daí, com o passar do tempo, esse servicinho que era fácil, tranquilo, ele se torna muito repetitivo, então vai te dando um desgaste no corpo daqueles movimentos repetitivos. Mas isso é em qualquer fábrica aqui no Japão. É meio óbvio isso, né, gente? Por exemplo, tinha na verificação que eu falei, você não olhava a olho nu. Como era muito pititico o negócio lá, você tinha que catar tipo uma lupa e ficar vendo assim direitinho. Então, nisso, o cotovelo dói, porque você fica no ar e você fica muito tempo assim. Porque, gente, eu tô falando isso, parece uma coisa tranquila, mas eram 5 máquinas. Cada pessoinha dava conta de 5 máquinas. Então, era um bagulho muito louco, porque, tipo, acabou aqui, o corte foi finalizado, aí já tem outra máquina pitando, ai meu Deus, deixa eu tirar o bloco. Ah, quando você tirava o bloco, você tinha que botar ele pra secar, e ficava lá na secadorazinha, e aí já tava cortando outro bloco, aí às vezes congestionava, tipo, já tinha acabado a máquina, ela já tava pitando, mas ainda tinha um secando, ou... Enfim, gente, era uma loucura. Eu lembro que tudo era muito alarme, assim, das máquinas, né, apitando que elas terminaram, e você não podia deixar muito tempo elas apitando lá. Gente, aquilo era uma loucura, isso aí era uma loucura. Mas, como eram muitos processinhos assim, eu lembro que eu não ficava, tipo, entediada, né? Porque, gente, são muitas horas dentro da fábrica, né? Você meio que não fica entediado, a hora até que relativamente passa rápido. Depende muito do tipo, do modelo, porque lembra que eu falei, cada azulejão é um tipo diferente. Tinha umas peças lá que cortava rapidão. Aí ficava toda hora, o tempo todo apitando. E tinha uns blocos lá que demorava, que meu Deus do céu. Então você tinha tempo de ir no banheiro, né? Você tinha tempo de fazer as coisas com mais tranquilidade. Né? Então dependia muito do dia, cada dia era uma surpresinha. Uma coisa que eu também gostava é que era 4x2, então você trabalha 4 dias e folga 2. Então, muitas vezes as suas folgas caem durante a semana, então você tem coisa para resolver, você precisa ir no médico, resolver uns problemas na prefeitura, qualquer coisa que seja, você tem tempo para isso. Mas, no geral, o que você menos tem é tempo, né? Porque aquele pouco tempo que você tem, você tá tão cansado de tantas horas dentro da fábrica que você só quer deitar e ficar por lá, sabe assim? A região em si, eu falei então da fábrica, agora eu vou falar um pouquinho da região. Se eu não me engano, a capital de Shimane é Matsue. E esta cidadezinha de Matsue, ela fica próxima então de Izumo, que é a cidade onde a gente morava. Em Izumo tem tudo o que você precisa. Tem home center, tem mercado, tinha uns 2 mercados bons, assim. Tinha mercado brasileiro também, tinha 2, porque antes da gente ir embora tinha recém-inaugurado mais um mercado brasileiro. Então tem muita coisa brasileira, tinha academia, inclusive, tinha academia de crossfit, se eu não me engano. Tinha inaugurado lá, só que ficava muito longe pra gente ir, então a gente não conseguiu dar conta de fazer. A região em si, se você é dessas pessoas que não gosta de ficar explorando muito, né? Se tem não precisa ter muita variedade, se tem já tá bom, já tá ótimo desse jeito, então é uma cidade perfeita pra você.
Porque tem tudo que você precisa, mas não tem variedade dessas coisas. Então, tem home center? Tem home center. Tem um home center. Tipo assim. Ah, tem shopping. Nossa, um shopping muito bom. Mas é um shopping, né? Com aquelas lojas e pronto. Sabe assim? E aí, em Matsue, que é uma cidade um pouquinho maior, eu acho que lá é onde tem um pouquinho mais variedade de restaurantes. Porque, gente, eu e meu marido, nós somos os loucos do restaurante. A gente ama comer, a gente ama explorar restaurantes. Sabe assim? Ah, não, nesse a gente já foi. Não, agora, dessa vez, vamos nunca, a gente nunca foi. Aquela portinha ali é um restaurante? Eu acho que sim. Vamos lá, meter o louco e entrar naquela portinha. Sabe? Então a gente é desses. Então, em Matsue era uma região que tem mais restaurantes. Só que quando você trabalhar à noite, você tem menos opções de entretenimento. Porque o que você vai aproveitar é a madrugada, não é verdade? Se eu acordava, sei lá, vai 6 horas da tarde, que era o equivalente às 6 horas da manhã, era o que eu fazia na minha cabeça, mais ou menos, o nosso entretenimento basicamente era karaokê e ir no Don Quijote. Don Quijote é uma loja muito bacana aqui do Japão, gente, mas chega uma hora que você vai 2, 3, 4, 5, 6, 6, 7, 8 vezes. Você cansa de ficar indo no mesmo lugar só pra ver as coisas, sabe assim? E você até tem dinheiro, porque lá a gente tinha, sobrava bastante dinheiro, assim, sabe? Mas chega uma hora que você até fica, mas assim, tudo que eu queria eu já tenho, e agora vamos no Donkey de novo, sabe? Aí começa a bater um tédio. Aí vamos no karaokê, uhul, vamos no karaokê. Nós chegamos a ficar no karaokê por várias vezes, não por uma vez só. Umas 6 horas seguidas, 7 horas seguidas, sabe? A gente saía, já era de manhãzinha já saía pra tomar café da manhã, sabe assim? E era muito doido isso, porque era o único entretenimento que dava pra fazer de madrugada ali, sabe? Aí você vai falar, gente, mas não é possível, Jéssica, vai pra aqueles lados da Matsue e tal. Seria a mesma coisa, é o mesmo entretenimento. A única coisa que fica aberta, assim, por muitas horas é karaokê, né? Essas redes de karaokê geralmente ficam abertas por muitas horas, né? Acho que 24 horas, na verdade, até. A maior cidade que tem, onde tem tudo mesmo, é Hiroshima. Ai, Jéssica, então vai pra Hiroshima, mulher, que você tava fazendo lá, então? É que Hiroshima, gente, é a cidade mais da hora, né? Mais próxima de lá. Só que ela fica a 4 horas de lá, gente. Aí você já tá feito um zumbi do trabalho, aí você precisa dormir e tudo, e aí você vai o quê? Você vai viajar de madrugada, você vai pra lá de madrugada pra fazer sei lá o quê? Gente, não dá. Hospitais tem bastante, hospitais bons, clínicas muito boas, dentista, excelentes dentistas, tá? Então a infraestrutura, assim como a maioria das cidades daqui, é muito bom, mas eu acho que lá talvez fosse até melhor do que aqui, tá? Eu gostava pra caramba dessa parte. Praias, pra quem gosta de praia, lá tem praias lindas, muito bonitas. Se você, assim como eu, adora coisas culturais, teatros, museus, essas coisas assim, gente, não tem muito, tá? Falar bem a verdade, tem o Castelo de Matsue, que é bonito, é legal. Mas uma vez que você vê, acabou, você já conhece, né? Não tem muitas coisas culturais assim. Eu pesquisei bastante, inclusive. Mas tem lugares bem paradisíacos, bem bonitos para visitar. Mas é muito limitado, né? Tudo meio contado assim, sabe? Em pouco tempo você conhece tudo o que tem para fazer. Agora eu vou contar um pouquinho do que aconteceu exatamente comigo. Por que nós saímos de lá? Por que nós moramos lá por só 10 meses? Somente 10 meses. Gente, como eu falei no começo do vídeo, eu cometi esse erro da gente decidir trabalhar à noite. E aí, essa coisa de não ver o sol, não poder aproveitar o dia, não se socializar tanto também. Nós tínhamos alguns amigos, fizemos amizades muito boas lá, né? Mas é aquilo, às vezes você quer sair, mas você tá tão cansado, ou seus amigos, inclusive, também estão muito cansados, e aí, sabe, não bate, essas coisas assim. Então, é muito difícil de você conseguir reunir a galera, vamos dizer assim, sabe? É muito difícil. E aí, isso, com o passar do tempo, tipo, depois de um mês, assim, já que a gente tava na fábrica,
eu tava começando a ficar muito desgastada. E aquilo foi me consumindo, me consumindo, me consumindo. E aí eu comecei a ter alguns efeitos, assim, físicos, né? E psicológicos também, né? Então, o que começou a acontecer? Eu comecei a ter crises terríveis de intestino preso. Eu não ia no banheiro. Teve um dia que eu fui parar no pronto-socorro. Ah, e tem uma coisa muito importante, tá? O suporte da empreiteira, não quero ficar fazendo propaganda da empreiteira, mas uma das duas, porque se eu não me engano são só 2 empreiteiras, mas uma das 2 empreiteiras lá, que foi a que a gente foi contratado por eles, gente, era muito boa, tá? Eu não tenho absolutamente nada a falar deles. Tudo que a gente precisou de Tsuyako, que é tradutor, né? Os tradutores, tudo que a gente precisou de médico, hospital, clínica, tudo, eles sempre estavam lá para ajudar a gente. Inclusive nesse dia, eu tinha acabado de acordar e aí começou uma pontada muito forte, mas muito forte mesmo. Tava com dificuldade de andar. E aí eu falei, André, eu vou morrer. Que é a primeira coisa que se passa pela minha cabeça. Eu vou morrer, vou morrer, vou morrer. Gente, fui parar no hospital. Ainda bem que com esse suporte aí a moça da empreiteira foi junto para traduzir tudo. Fiz tomografia, fiz ressonância magnética. E aí depois daquele trabalho, daquele estardalhaço que eu tinha feito, a médica falou, moça, sabe o que você tem? Porcaria nenhuma. Não, brincadeira, eu tinha alguma coisa. Moça, você está enfesada. Aí eu falei, oi? Aí ela, é isso mesmo. Aí ela mostrou lá nas imagens. Gente, mas tinha tanto acúmulo de caca que ela falou, moça, você precisa sortar. Você tá com muito refém aí dentro, entendeu? Você tem que liberar eles. Aí eu falei, meu Deus do céu, eu tô cheia de refém, eu doida pra soltar esses refém, mas não tem como, moço. O que eu faço? Tomo iogurte, tento me alimentar. Eu emagreci pra caramba, inclusive, cheguei a 49 quilos, 48 quilos. Eu cheguei a 48 quilos morando lá, tá? Porque eu não tinha fome, não tinha. Falei, mas eu tento me alimentar, eu tomo iogurte, como iogurte, cereal, essas coisas, tudo, né? Pra tentar liberar os refém. Aí eu me passou comprimidos. E, gente, eu vivia a base de remédio pra poder ir no banheiro. Era só a base de remédio. Então, aí me afetou, então, o intestino. Dores, claro, muitas dores pelo corpo. Isso aí eu sempre senti desde o começo de Japão. Não é muita novidade. Mas o meu psicológico foi o que mais me deixou preocupada. Eu não me tratei com terapia, não fui em psicólogo, tá? Mas porque eu perdi o sentido da vida. Sabe assim? Quando você não vê mais propósito no que você tá fazendo, porque a gente tava em uma época ainda meio Covid, né? Isso foi em 2021. Então a gente ainda tava na época Covid e tudo. Teve um processo, uma coisa que também me deixou muito frustrada, porque em 2020 a gente estava bem na relação de música, né? A gente estava recebendo convites para participar de lugares, para tocar em lugares. E quando a gente recebeu o convite para tocar no aniversário da cidade onde nós morávamos, que é a cidade de Katoshi, né, em Hyogo, e a gente ia receber o nosso primeiro cachezinho. Eu lembro que eles tinham marcado em março de 2020. E aí a gente já tava tudo programado, tudo certo. A gente, caramba, que legal, a gente vai participar do aniversário da cidade, não sei o quê, super empolgados. E aí veio o Covid e jogou esse balde de água super fria em cima da gente. Então isso já dá uma murchada, né? Porque a gente já tá cheio de propósito, cheio de expectativas, né? E aí acontece isso. E eu lembro que mesmo assim, eu ainda não parei, eu ainda participei, eu e o André, eu e meu marido, a gente participou. Eu vou deixar um trechinho aqui pra vocês, inclusive. Eu e meu marido, a gente já participou do Nodojiman. É um programa de TV que passa na NHK, é uma rede tipo a Globo daqui do Japão, sabe? A gente participou em 2021, nós chegamos na final. Infelizmente não ganhamos, mas só de ter chegado na final, eu tenho um orgulho tão grande, sabe? Representando o Brasil, porque era gente do mundo todo cantando músicas japonesas, né? Então ainda consegui, ainda tinha essa vontade, mas aí aos poucos você vai perdendo, sabe? Você vai perdendo o brilho,
da vida. Porque você tem dinheiro, né? Você consegue o dinheiro suficiente pra... Você quer viajar? Vai viajar. Você quer... O que você quer? O que você quer, minha filha? O que você quer? Fala pra eu. E todos os bens materiais que a gente queria, a gente já tinha ali. Mas faltava o viver, o explorar, o que a gente mais gostava de fazer, a gente estava sendo privado de fazer. Por culpa de quem? De nós mesmos. Eu não culpo absolutamente ninguém, a culpa foi minha. Mas me passaram por tantas vezes na minha cabeça coisas horríveis, sabe? De realmente pensar o que eu tô fazendo aqui? Por que eu tô fazendo isso? Por que eu tô me sacrificando tanto por dinheiro, sabe? Que propósito tem isso? Tá, eu queria o dinheiro, aí a gente consegue o dinheiro e o depois. Sabe assim? Porque o dinheiro acaba, dinheiro, óbvio, é finito, né? Então, tá, conseguimos dinheiro. Não, mas a gente precisa de mais. A gente precisa de mais, porque a gente precisa garantir isso e aquilo outro e aquilo outro. E aí é uma busca tão incessante, tão louca, que a gente acaba perdendo isso, gente, o brilho da vida, o sentido da vida. E eu vou falar pra vocês que foi uma experiência devastadora. Eu cheguei num ponto de tava na banheira deitada e às vezes eu, sabe, pensava assim, e se eu escorregar e ficar aqui, sabe assim, e já dou fim das minhas dores, porque eu sofria também muito de cólica. Gente, eu passei por cada perrengue que vocês não têm noção. Meu marido perdeu a carteira na neve. A gente só foi recuperar uma semana depois. Todo o dinheiro que a gente tinha pra passar o mês estava lá. Mas, Jéssica, você falou que vocês tinham dinheiro. A gente mandava dinheiro pro Brasil. Não é fácil assim. Ah, tá no Brasil? Não, deixa eu pegar. Não é assim, gente. Não é assim que funcionam as coisas. Tá muito mais fácil hoje em dia, mas não é assim também, né? Então, aí ele perdeu dinheiro na neve. E pior que aí, nesse meio tempo... Era fim de ano, tá, gente? Era na época de Natal, Ano Novo, nessas épocas assim, de amor, de família, tudo. Eu só tava com ódio no meu coração. E aí eu passava mal. Eu expeli um mioma. Exatamente, eu achei que eu tinha abortado. Eu fiz até exames, assim, pra saber se era ou se não era. Gente, eu só não vou botar foto aqui porque é um negócio muito nojento, tá? Parece um feto mesmo. E aconteceu. E aí, tipo... Claro, eu acredito, não foi o médico que falou, mas eu acredito que o meu emocional junto com o meu organismo, os dois em conjunto, fizeram eu ter uma série de doenças, sabe? Então foi isso, passei muito mal, fiquei ruim pra caramba, então fisicamente, e aí o psicológico tava indo pro saco. Tive coisas que eu nunca tinha tido na minha vida. Paralisia do sono. Se você nunca teve, você é um sortudo, porque é horrível. Eu achava que eu tava sendo abduzida. É um sentimento horroroso que você fica incapaz de se mexer e percebendo coisas estranhas, assim. E, gente, é uma coisa louca, muito doida. Também traumas da minha infância, né? Tenho alguns traumas aí, talvez eu faça algum vídeo algum dia pra vocês saberem. Mas, porque eu quero sim compartilhar isso também com vocês, porque muitas pessoas podem se identificar. Então, assim, gente, eu estava um lixo. Eu estava, assim, no fundo do poço, eu diria, sabe? Sem propósito nenhum, sem brilho, sem nada. E aí eu falei pro meu marido, eu falei, amor... Eu ligava pra minha mãe, gente, eu ligava pra minha família, eu ligava pra minha mãe. E, nossa, eu chorava tanto. Eu ainda fico um pouco emocionada, porque, gente... Se a gente for parar pra ser racional, a gente vive de uma forma tão mecânica e eu fico tão triste. A gente nunca sabe o dia de amanhã. A gente nunca sabe o que pode acontecer. Então, gente, fica o meu recado. Se você quer aproveitar mais a sua vida, dê essa oportunidade a você. Coloca na balança. Você precisa de dinheiro, a gente sabe, todo mundo precisa. Mas e o seu tempo? Como é que tá isso? Né? Então, Izumo pra mim foi uma vivência, gente, muito louca, sabe? Infelizmente não é pra mim, mas cada um é cada um. Graças a Deus, cada um é cada um. Então, pra mim não deu, mas tem lugares lindos, a infraestrutura lá é muito boa, a prefeitura boa, hospitais, tudo muito bom.
Mas olha, então eu só queria compartilhar com vocês essa minha experiência, essa minha vivência, essa minha visão daquela região do Japão, né? Hoje eu estou em Saitama, gosto pra caramba de morar aqui. Minha gente, eu sou pobre no Japão, tá? Mas eu sou muito mais feliz, pode ter certeza. Porque, inclusive, esse vídeo que eu tô fazendo aqui com vocês hoje é graças ao tempo que eu tenho para conseguir concluir esse projeto que eu já tinha. Eu já tinha esse projeto de fazer o meu canal há muito tempo, mas só agora eu consegui concluir isso, né? E os meus projetos musicais também. Inclusive, eu quero deixar meu recadinho. Vai lá no Spotify, procura por Velha Demais. É a minha nova música. Na verdade, essa é a minha primeira composição solo. Pela primeira vez eu compus uma música e ela tá lá no Spotify disponível pra vocês. Então procura lá, Velha Demais, Jessie Elise. Tá disponível no Spotify, nas principais plataformas de música, tá tudo lá. Inclusive tem clipe no YouTube, no nosso canal Hey J Covers, tá bom? Vou deixar o link aí na descrição. Se você tiver interesse, por favor, vai lá, dá uma conferida, me ajuda aí, por favor. É isso, eu sei, eu falei muito, eu falei que eu não ia falar demais. Mas, gente, a emoção acaba saindo, acaba sortando tudo, assim, sabe? Mas eu espero ter ajudado algumas pessoas, de repente, na decisão de ir morar ou não pra Izumo, ou só pela curiosidade de saber como é essa região de Izumo, afinal, né? Eu espero que vocês tenham gostado, não deixe de se inscrever, de comentar, de compartilhar esse vídeo com os seus familiares e amigos, tá bom? Muito obrigada por assistir e até a próxima! Tchau, tchau!